Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chegamos para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Missionária El Shaddai, uma das últimas. Estaremos ainda no formato online. A partir da próxima semana, nós já estaremos retornando à escola bíblica dominical, no formato presencial. Então, nós estaremos fechando aqui a parte online, e no próximo domingo nós já estaremos na escola bíblica dominical no modo presencial. Vamos ver o que é que nós conseguimos fazer para aproveitar a internet da igreja e ver se conseguimos transmitir em algumas aulas, ou pelo menos gravar o conteúdo para disponibilizar para os irmãos depois. Mas bom dia, meus irmãos, bom dia, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, nesse dia abençoado que Ele nos concede, nesse dia maravilhoso que Ele nos dá. E sem mais delongas, vamos orar a Deus, pedindo a sua graça para que nós possamos começar a nossa escola bíblica dominical já com oração. E hoje chegamos à aula de número 12 da carta aos Tessalonicenses. Aula de número 12, fecharemos a primeira carta. E aí nós daremos sequência nas próximas aulas às aulas da segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos orar ao Senhor Jesus? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de abrir os olhos nesta manhã e contemplar este dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado pela noite de sono, obrigado pelo descanso que tu nos proporcionaste, bem como, Deus, pelos livramentos que nos deste, mesmo enquanto dormíamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é bom saber que estamos nas tuas mãos e que o Senhor cuida de nós. O Deus que criou todas as coisas, que criou esse universo infinito, que criou essa terra com o ar, com a água, com toda essa natureza, é o mesmo Deus que cuida de mim com muito carinho. Que o Senhor possa, nesse momento, Deus, abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes para aprendermos mais da tua palavra, aprendermos juntos, ó Deus, tanto eu do lado de cá como os irmãos do lado de lá, para que possamos aprender juntos, porque o professor é o Senhor. Fala conosco nesta manhã, Deus. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu transferir para os slides e pedir para que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 28. Nós vamos fazer a leitura e na sequência estaremos... deixa eu já passar a agenda geral, considerações finais da primeira carta, e aqui nós vamos deixar aqui nesse slide da lição de número 12. Chegamos à lição de número 12 de um total de 16. Mas não, eu quero deixar um recado não menos importante. Se você está assistindo essa transmissão pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal da Igreja Batista Missionária El Shaddai. Dá um like, dá um gostei aí na transmissão e ativar o sininho das notificações. Diz assim o texto sagrado, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 até o versículo 28. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou em tudo, em algumas traduções. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. E para finalizar, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Vamos embora. Primeira expressão aqui que a gente já vai começar a deixar claro para os irmãos o significado, para que a gente possa conduzir a lição quando nós tocarmos na palavra, os irmãos já saberem do que se trata.
A primeira delas são duas palavras. A primeira é íntegro. E o que significa íntegro? Que Deus os considere completamente, ou vos santifique de forma íntegra, ou vos santifique de forma ou em tudo. O que é íntegro? É por inteiro, por completo, pleno, e consagrou tudo, todo o ser a Deus. Uma pessoa íntegra é uma pessoa completamente honesta, completamente santa, completamente, ela é completa, tudo nela é íntegro, por exemplo, né? Quando nós dizemos que fulano é um cidadão e Beltrana é uma cidadã íntegra, nós dizemos que ele é um cidadão completo em todos os seus deveres e direitos como cidadão. Quando nós dizemos que uma pessoa é um funcionário íntegro, nós dizemos que ele é um funcionário completo, né, em todas as suas atribuições, deveres e obrigações e direitos nas suas atividades funcionais. Uma pessoa correta, é uma pessoa transparente, é uma pessoa sincera, é uma pessoa correta, cumpre seus horários, faz além do que é pedido. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa que se entrega por completo, por inteiro, que consagra tudo a uma finalidade. E aqui nós vamos falar de integridade para com Deus. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que consagra todo o seu ser para Deus. E a segunda palavra que nós queremos falar aqui é irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa inculpável. É uma pessoa que você não tem coragem, pela sua forma de viver, pela sua forma de andar, de culpar uma pessoa sem antes saber a verdade, dada a integridade dessa pessoa. A irrepreensibilidade, ela é aliada da integralidade. A pessoa irrepreensível geralmente é íntegra. Então, é uma pessoa inatacável que não tem por que ser repreendida. Se é uma pessoa que procura andar de forma com lisura em todas as suas procedências. Dito isso, vamos para a introdução da lição. E aqui, nos últimos 6 versículos que nós acabamos de ler desta primeira carta aos Tessalonicenses, há palavras de sabedoria e conhecimento. Devemos aproveitar para aprender assuntos que têm aplicação para a igreja do presente século. Vamos lá. Vamos lá. O texto começa dizendo assim: o Deus de paz, versículo 23. Vos santifique completamente. O Deus de paz, que é fiel, ele fará. É agente santificador. Vos santifique em tudo. O homem completo. O homem completo. E o homem completo com espírito. Quando é que o homem é completo? Quando ele fala por completo, ele vai na sequência e diz assim: oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo. A expressão espírito, alma e corpo é justamente para falar da integralidade do homem por completo. Não quero aqui fazer a divisão entre espírito e alma, porque espírito e alma são sinônimos. Quando o texto vai falar de espírito e alma, ele está falando de sinônimo, está falando do homem interior. Espírito, alma e corpo não é uma tricotomia, é uma dicotomia. Para dizer que tanto esse que vos fala quanto o seu homem interior, tanto eu que estou falando externamente para você, tanto as minhas expressões que estão sendo mostradas para você, quanto todas aquelas expressões e sentimentos que ainda não estão sendo mostrados para você, mas que Deus sabe que é o meu homem interior, é o Linaldo completo. O Linaldo completo não é só esse que está falando para você. É esse que está falando, é o que sente, é o que está desnudado diante de Deus. Então, quando Paulo diz que Deus os santifique completamente, ele menciona logo na sequência espírito, alma e corpo para denotar o que é um homem completo. É o homem por inteiro. Então, ou seja, não basta santificar apenas a carne. Não basta sacrificar nossa carne para fazer a vontade de Deus se a minha mente não está convencida nem está convertida. Não adianta santificar meu corpo através das vestes,
através da forma de desculpem, da forma polida de falar, da forma correta de se comportar. Se os meus pensamentos são impuros, se o meu coração é maldoso e se a minha mente é perversa. Não adianta. Por isso que Paulo fala da santificação do homem por completo. Ser santo no padrão de viver uma vida de busca de santidade para com Deus é uma ação do homem completo. É o meu corpo e o meu espírito. E esse homem completo se esforça entregando espírito, alma e corpo a Deus por inteiro, ou seja, de forma íntegra, de forma completa, e isso torna o homem santificado. Ou seja, o esforço do homem é contado não para a salvação, mas é contado para a santificação. Ou seja, e qual é o esforço que o homem tem que ter? Se entregar por inteiro para que Deus o santifique. E essa entrega é diária e constante. Lembra da luta constante que nós sempre falamos entre a carne e o espírito? Que faz com que nós tenhamos uma briga com a nossa carne, com o nosso eu, com nossa vontade, em detrimento da vontade de Deus, a vontade do Espírito de Deus. Pois bem, o esforço que o homem faz na santificação é se entregar de forma íntegra para Deus, para que seja um homem santificado. Não um homem santo, mas um homem santificado. Um homem santificado diariamente. E aí, o homem santificado, ele se torna um homem íntegro e irrepreensível diante de Deus. Lembra daquelas definições? Ele é completamente santo, santificado e irrepreensível, inatacável. Por quê? Porque ele se entregou por inteiro. Quando ele se entrega por inteiro, espírito, alma e corpo, diante de Deus para ser santificado, este homem se torna íntegro e irrepreensível. Lembra do que Deus falou de Jó para Satanás? Lembra do meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se aparta do mal? Pois bem, basicamente por quê? Porque Jó, mesmo sem conhecer a Deus a fundo, se entregou por inteiro a Deus. E Deus o exaltou na frente do nosso inimigo. E o que fez ele? O esforço do próprio Jó em se entregar por inteiro ao Deus que santifica. Observa, se você voltar esse diagrama, você vem pegar o que é um homem íntegro e irrepreensível? É um homem santificado. E o que é um homem santificado? É um homem que se entrega por inteiro, com seu esforço total. Ou seja, e o que é se entregar por inteiro? Espírito, alma e corpo, ao agente santificador, que é o Deus de paz. Mais adiante. E ele se torna íntegro e reto até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma luta constante, um gráfico ascendente, uma vida de santificação para se preparar, para estar pronto para a vinda do Senhor Jesus. Essa é a explicação do versículo 23, através desse diagrama que nós fizemos. Vamos lá. Então, a santificação é para o homem todo e não para parte do homem. Claro que os irmãos sabem disso, mas não custa nada reforçar. Não é parte do homem que tem que ser santa, mas tudo. Não é meu corpo somente, mas a minha cabeça, meu espírito, o meu sentimento, a minha mente, os meus pensamentos, a minha boca, o meu coração, tudo tem que ser santificado. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Você concorda? Isso aqui é uma aplicação. Que conforme 1 Tessalonicenses 5:23, a santificação é tanto uma obra de Deus quanto do homem. Veja, o processo de santificação, ele é uma ação conjunta, em que Deus faz a parte dele enquanto o homem se entrega por completo para ele. Então, qual é o trabalho do homem? É se esforçar para se entregar completamente a Deus todos os dias. Abrir mão do seu eu, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, que a sua cruz é a carne, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias,
uma tarefa constante, uma luta diária, é um esforço conjunto. Na santificação, as obras do homem são consideradas não para serem salvos, mas para como consequência da vida de salvação, da salvação que foi conquistada. Então, a santificação é uma ação de Deus e do homem. O homem faz sua parte na santificação. E a parte que o homem faz é se entregar à vontade de Deus. Só que essa entrega não é fácil. Essa entrega é uma luta. Essa entrega é uma luta constante, é uma luta diária. É uma luta onde você vai abrir mão da sua vontade. Quando você tem uma vontade de um sentimento ruim, tem que abrir mão dele. É abrir mão de sua vontade de querer bater na face e o Espírito e a Bíblia diz para nós darmos a outra face. É abrir mão de se vingar do inimigo para andar com ele, amá-lo e orar por ele. Então, não é fácil. É uma luta constante, é uma luta diária. E até para eu fazer minha parte na vida, na santificação, eu preciso do Espírito de Deus. Porque sem ele vivo dentro de mim, sem comunhão com ele, sem constante conversa e alinhamento com o Espírito Santo, eu não vou conseguir vencer os meus sentimentos carnais. É por isso que não existe vida nova sem uma relação com o Espírito Santo. Não tem como, porque é ele quem nos capacita, é ele quem nos prepara, é ele que nos enche para viver a vontade de Deus. Adiante. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, nós já explicamos aqui. Como ser íntegro e irrepreensível hoje? Na cultura do jeitinho, na cultura do pragmatismo, na cultura da secularização, onde tudo é relativizado. Se você faz o correto, hoje você é motivo de reportagem, quando na verdade deveria ser natural e normal. E quando se faz o certo, nós somos tentados a lacrar. O que é lacrar, gente? É ir para as redes sociais e exibir as suas ações como um troféu. Só que se eu faço isso, eu estou caindo naquela armadilha que o Senhor Jesus fala da esmola dada lá em Mateus, e da oração. Fazer para que receba a recompensa dos homens. Vai chegar o Natal agora, vai estar começando a se aproximar as festas natalinas. Estamos no mês de setembro, já vou alertar. A bondade vai imperar no coração de boa parte das pessoas que só lembram que tem gente passando fome no Natal. Só lembram que tem gente passando fome em dezembro. Só lembra que tem gente com necessidade em dezembro. Então vai começar agora, porque todo mundo agora tem que fazer obra social. Aí tem que ajudar. Aí vai vir as cartinhas para o Papai Noel. É quando essas cartas são enviadas todos os anos, mas somente em dezembro são lidas essas cartas. Aí todo mundo fica bom, todo mundo fica legal, todo mundo fica maneiro e todo mundo quer lacrar. Lacração é ir para as redes sociais para mostrar para o povo que faz. Quando isso não é ser íntegro nem ser irrepreensível. Isso é lacrar. E nós somos tentados a, mesmo fazendo certo, a lacrar, quando na verdade nós não fomos chamados para lacrar. Então ser íntegro e reto, ser íntegro e irrepreensível hoje é um desafio, mas sempre foi um desafio desde o Éden, porque quando o homem pecou, meu amigo, o desarranjo que produziu no mundo foi absurdo, foi irreparável. Tanto é que este mundo não serve para ser corrigido. E Deus, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo não interessa. Não tem mais jeito para este mundo. Por isso que nós moraremos numa nova Jerusalém, um novo céu e numa nova terra. Que novo céu e nova terra é esse? Pode ser até este aqui, mas livre do pecado, lavado, transformado, arregimentado pelo próprio Deus. Então, ser íntegro e irrepreensível hoje é um desafio, porque primeiro nós temos que nos entregar por inteiro a Deus, ser completo na nossa vida de santificação para Deus, para ser inatacável, para viver de forma correta,
para poder andar de acordo com o que diz as Escrituras. É um desafio. É um desafio até dentro da própria igreja. Por quê? Porque a cultura do jeitinho, ela está presente e arraigada no brasileiro. No brasileiro como um todo. Isso culturalmente é comprovado, é no brasileiro como um todo. E o brasileiro como um todo, até cristão, ele muitas vezes quer dar um jeitinho naquilo que não tem jeitinho, que é a palavra de Deus. Mas há igrejas em que quer se dar jeitinho em tudo. Então o pecado que é para um não é para outro. A repreensão que é para um não é para outro. Né? E assim sucessivamente. É um desafio até dentro da própria igreja. E que nós precisamos estar vigilantes. Porque o que é pecado aqui, em qualquer lugar do mundo. O que é correto aqui, em qualquer lugar do mundo. Nós não vivemos com verdade relativizada, nós vivemos com verdade absoluta, e a verdade é a palavra de Deus, e a verdade é do próprio Deus. E isso nós precisamos estar sempre preparado para viver de forma íntegra e irrepreensível, mesmo um desafio imenso que é viver essas questões nos dias de hoje. Vamos lá. Santificação para o homem, na vinda, sejam conservados íntegros e retos, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegar, quando ele voltar, ele vai encontrar o seu povo. Ele quer encontrar o seu povo íntegro e irrepreensível, vivendo de acordo com a sua vontade, abrindo mão do nosso eu, vivendo uma vida de santidade, uma vida de santificação, vivendo uma vida irrepreensível, de justiça, de integralidade, e viver e cumprir esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus, para que possamos provar o melhor dele, que é o próprio Cristo que já foi dado a nós. O povo de Deus é o povo do livro, é o povo do próprio Deus. Esse povo, ele é íntegro, ele é irrepreensível. Ele busca se abster do pecado. Ele vive uma vida de comunhão com Deus. O seu padrão político é Deus. A sua visão de mundo, a sua cosmovisão de mundo é cristã. O seu aspecto de relacionamento com o mundo é a soberania de Deus. Ele crê na soberania de Deus. Ele acredita na depravação do homem completo sem Cristo. E acredita que mesmo o homem com Cristo, ele precisa viver uma vida de santidade para não cair na tentação de dar lugar ao velho homem. Então tudo isso é o DNA daquele que nasceu em Cristo para viver até a vinda do Senhor. Segundo, fidelidade divina, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Lembra daquele diagrama que nós fizemos? O Deus de paz, que é fiel, tem uma setinha para baixo, ele é fiel, ele fará. Fiel é o que vos chama, para executar o versículo 23, né? Santificação completamente, espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis e íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é o que vos chama, ele mesmo fará. Como a fidelidade divina encoraja você a buscar uma vida santificada? Aqui precisamos aplicar da seguinte forma. Saber que Deus é fiel, saber que a sua palavra não muda, saber que ele não tem sombra nem variação de mudança, que é o que nós estamos vendo, nós vimos nos dois estudos da quarta-feira, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Saber que Deus é fiel a tudo aquilo que ele decreta, aos seus decretos, a sua palavra, nos dá a segurança de buscar uma vida, de viver uma vida de santidade, porque sabemos que ele voltará para nos buscar. Ou seja, não é debalde, não é em vão viver uma vida de santidade, porque sabemos que estamos seguros na mão daquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu, o que decretou e o que registrou na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Do versículo 25 ao versículo 28, Paulo faz 3 pedidos e uma bênção. Versículo 25 ele diz assim, ó: irmãos, orai por nós,
Paulo pede oração por ele. Observe, o apóstolo, o líder, o desbravador das igrejas do primeiro século, pedindo oração. Não existe super-herói no reino de Deus. Não existe super-homem. Isso é ficção. Não existe herói humano no reino de Deus. Só há um herói no reino de Deus. É o próprio rei. Ele é o herói. Ele é Deus. Ele é o perfeito. Todos nós carecemos de orações. Todos nós precisamos de força espiritual para vencer nossas batalhas diárias. Batalhas contra a nossa própria vontade, contra o nosso próprio eu, contra nós mesmos. E o apóstolo pede oração. Nós precisamos de oração. Eu preciso de oração. Você precisa de oração. Tanto preciso orar, como preciso que você ore por mim. Paulo pede oração. Versículo 26. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Paulo, olha os 3 pedidos de Paulo. Primeiro ele pede oração por ele. Orai por nós. E que se aplica para nós também. Ora por mim. Oremos uns pelos outros. Confessemos. Busquemos oração um pelo outro. Não só orar pela minha vida. Não ore pela vida do seu irmão. Ore pela... Eu orar não só por mim. Orar por você. Orar pelos meus irmãos. Pelos meus vizinhos. Nós precisamos uns dos outros. E se eu não consigo resolver o que é espiritual por você, eu consigo orar para que Deus abençoe e resolva sua vida, sua questão e o seu crescimento. Incentiva a saudação. Olha, Paulo incentiva no versículo 26 que todos os irmãos saúdem com um beijo santo, com um ósculo santo, com carinho, com comunhão, com relacionamento afetivo, espiritual, uns com os outros. Ou seja, ele fala de, saudai-vos. Quando vos encontrar, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, com amor, com carinho, com comunhão. Como é gostoso encontrar o irmão ou a irmã na rua e dizer, meu amado, minha amada. Aquele abraço, aquele aperto de mão, que hoje tem que ser muito assim, mas daqui a pouco está voltando, a gente aperta a mão, abraça, né? Aquela comunhão que precisa ter diária. E 27, versículo 27 é o que ele diz, olha, conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos, leitura pública da carta, da epístola, das recomendações. Leitura pública da Bíblia Sagrada, leitura pública da Bíblia Sagrada. Qual desses pedidos é mais relevante para a sua igreja e para você? Comunhão, deixa eu voltar aqui. A oração, incentiva a saudação, a leitura pública das Escrituras. Eu acredito que os 3 são extremamente importantes para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. O quarto, a bênção final. Versículo 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que é o fechamento do culto, que é o fechamento da carta. E o pastor fecha o culto com Salmo 4, verso 8. Ou com a bênção apostólica, Paulo fecha a sua carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, com a bênção apostólica, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, e encerra a carta. Por que a graça de Deus é o coração do Evangelho? Por quê? Sabe por quê? Porque a graça de Deus é o coração do Evangelho? Porque tudo começou na graça. Ele pegou a você e a mim, somos miseráveis, e resolveu amar você sem você merecer nada. Me amar sem merecer nada. Isso foi quando? Desculpem. Antes da fundação do mundo. Quando ele decidiu criar o homem. Nosso Deus, a graça é o coração do Evangelho. Favor imerecido. Dom gracioso e gratuito de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom, é presente, é dádiva de Deus. O coração do Evangelho está na graça de Deus. A graça de Deus que me amou e que te amou quando nós ainda éramos pecadores. Nos regenerou, nos libertou, nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. Conclusão, lição rápida, só o fechamento. Com essa carta, Paulo encorajou a igreja de Tessalônica a permanecer firme nas verdades cristãs e a ser encontrada com vida íntegra e irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A influência de 1 Tessalonicenses é muito relevante, pois muitos dos problemas doutrinários e éticos daquela época são comuns a nós até hoje. Fechamos aqui, meus irmãos, a lição da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos retomar a escola bíblica dominical presencial e daremos continuidade à segunda carta aos Tessalonicenses. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco até hoje, participando desse momento de pandemia. Vamos fazer o possível para utilizar a internet da igreja para, durante as aulas presenciais, transmiti-las para vocês. Vamos ainda ver como é que vai ficar a estrutura lá. Não garanto nos próximos 2 domingos, mas vamos fazer o possível para continuar dando a escola dominical também de forma online, mesmo de forma presencial, se nós tivermos pelo menos os irmãos da igreja frequentando-a de forma presencial, mas para atender aos irmãos que estão longe para ouvir, ou então disponibilizar o conteúdo gravado para os irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos conceda um domingo maravilhoso e nos prepare para o culto de logo mais à noite. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te rendemos graças, te agradecemos por essa escola, por esse estudo bíblico e pedimos que o Senhor Deus nos conceda um domingo maravilhoso, um domingo quando nós possamos entender, nós possamos nos entregar por completo a Ti, viver de forma irrepreensível, que nós possamos saudar todos os nossos irmãos que nos encontraram na rua, não somente hoje, mas sempre, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, nos reunir para ler publicamente a Tua palavra, crescermos conhecendo as Tuas Escrituras. Meu Deus, que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração. O Senhor nos conceda um domingo maravilhoso. Nos prepara, Deus, logo mais para o culto à noite, para buscarmos a Tua presença e para cultuarmos ao Senhor Jesus. Esta é a oração que te fazemos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e até o culto de logo mais à noite para a glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês.